eu li o prólogo do livro e tive certeza de que odiaria todo o resto. Mas aí, a história aconteceu. Olá, eu sou a Dora, aqui do Livros e Pão, e hoje estamos aqui para falar de Confesse, da Colleen Hoover. E a Colleen Hoover é uma dessas autoras que eu já ouvi falar muito sobre, sempre vejo ela assim pelas redes sociais que falam de literatura, tanto no Scoob, aliás, pode me seguir lá, @DoraBB4, como pelo Twitter, Instagram, etc. A Colleen Hoover tá em basicamente todo lugar que eu olho. E ainda assim, ela é uma dessas autoras que eu nunca tinha de fato lido, até que agora eu peguei um livro dela pra ler. E assim como eu disse no início do vídeo, eu li o prólogo e tive certeza de que aquele livro não seria pra mim. Porque eu não sou muito de ler livros românticos, e aquele prólogo já me deu um flashback assim de A Culpa é das Estrelas, e eu falei, putz, não tô querendo ler esse tipo de história agora, vai ser muito chato. Mas aí, eis que o livro começou, e ele foi por um caminho diferente do prólogo, e um caminho diferente do que eu tava esperando, e felizmente, bem mais interessante. E pra além desse prólogo, outra coisa que eu achei muito questionável no livro foi a capa. Porque, sinceramente, essa capa é horrível e não tem nada a ver com a história. Que, aliás, eu vou falar qual é a história daqui a pouco. Mas fica aí a minha crítica porque, pô, podia ter uma capa bem melhor. Agora vamos à sinopse. Quando o livro de fato começa, nós acompanhamos a Auburn, que é a personagem principal, numa reunião com um advogado, que é um advogado caro demais pra ela, mas que ela precisa contratar, não sabemos exatamente para quê. E a gente só vai descobrir exatamente o porquê lá na metade, assim, do livro. Então a gente já começa sabendo isso, que ela tá sobrecarregada, tá odiando a vida dela e que tá precisando urgentemente de dinheiro pra poder contratar esse advogado. Então que ela tá andando na rua e passa na frente de um lugar que tá escrito "Estamos contratando". Aí ela fala, opa, será um sinal divino? Será que tá na hora de eu pegar o meu terceiro trabalho? E aí ela olha pro lugar de novo e fala, esse lugar é meio estranho, né? Será que eu vou ser sequestrada? Porque tá um lugar meio vazio, meio escuro, não sei exatamente onde é. E a plaquinha que ela tinha visto de "Estamos contratando" é substituída por uma outra plaquinha escrito "Estamos desesperados para contratar alguém. Se você quer ser contratado, por favor, entra aí e vamos resolver logo isso". Eu posso ter mudado um pouquinho os dizeres da placa, mas a intenção era basicamente essa. E é então que ela entra, mesmo com medo de ser sequestrada, e conhece o Owen, que é um artista que estava ali desesperado porque hoje ele abriu o ateliê e estava sem assistente para poder ajudar ele. Então ele estaria pagando $200 por 2 horas de serviço, o que, convertendo ou não a moeda, é um negócio muito bom. E quando a autora começou a descrever o Owen, esse personagem, eu tava imaginando ele como uma pessoa totalmente diferente de como ele de fato era. Porque eu tava imaginando ele como sendo de uma idade bem mais velha do que a Auburn, então as interações que ele tava tendo ali naquele momento estavam beirando o não apropriado e tava começando a ficar uma coisa muito estranha, até que a Auburn descobre que na verdade ele tem sim a idade dela, e que então a imagem que eu tinha construído dele foi substituída por uma imagem mais tranquila, que tornou a situação um pouco melhor conforme ela foi descobrindo mais sobre ele e também sobre a personalidade dele, porque afinal a aparência não é tudo. E então, a partir desse primeiro encontro dos dois, a história começa de fato a se desenrolar. Ela trabalha pra ele e tal, e como você já poderia imaginar, em um livro de romance, eles começam a se apaixonar, mesmo se conhecendo há pouco tempo. É aquilo, um olhar ali, um olhar ali, aí aquela química imbatível, conexão imediata, mas nada poderia ser tão fácil. Apesar dessa primeira noite incrível, depois as coisinhas começam a desandar. E foi aí que eu acho que a história me surpreendeu. Porque é óbvio que eu já imaginava que teriam conflitos, mas os conflitos escolhidos foram diferentes daqueles que a autora mesmo estava me dizendo que seriam. Porque ela dá a entender que o personagem tal vai ter um problema com tal coisa, que a personagem tal, no caso Auburn, tem um problema muito específico com o Adam, que era o ex-namorado dela, que morreu tragicamente muito novo. Mas na verdade vocês acabam não sendo as questões centrais. E os problemas que surgem depois, tanto para Auburn como para o Owen, estão até relacionados com essa questão que ela já tinha apontado antes, mas não são exatamente o óbvio daquela questão. Ela vai por um caminho inesperado. E isso eu achei muito bacana. Eu realmente não estava esperando. Pode ser porque eu comecei a ler com expectativas assim neutras, não estavam nem baixas, estavam neutras, mas aí qualquer surpresa boa que veio no meu caminho eu fui agarrando. E aliás, o Adam, que é esse personagem que acaba aparecendo só no prólogo e mais pro final do livro, das memórias, né? Eu fiquei imaginando ele como Adam de Sex Education, de aparência, porque era o mesmo nome, tava no meu imaginário,
E aí o outro personagem, que era o irmão do Adam, o Trey, sobrou pra ele, porque eu fiquei imaginando ele como o Troy do Dear White People, que na verdade não tem nada a ver com o personagem do Trey, nem fisicamente, nem de personalidade, porque o Troy do Dear White People é muito melhor do que o Trey. O Trey é bem um bosta no livro. Mas enfim, não sei por que eu tô falando isso, acabei compartilhando o meu imaginário, mas foi isso, eu troquei uma letra e então o Troy, que era um cara legal, virou o Trey, que é um babacão. Então, falando desse personagem, o Trey, o babacão, que não tem nada a ver com o Troy legal de Dear White People, o Trey é um personagem que desde o início você vê, você já fala tipo... não tá cheirando bem isso aí não. Aquele cara tóxico, abusivo, que você já vê de longe e já percebe que um rostinho bonito não é tudo na vida. E mais pra frente no livro tem uma passagem com o Trey que é bem intensa, é uma passagem bem gatilho, assim, pra assédio, estupro. E eu acho importante avisar isso porque me pegou de surpresa e apesar de eu ter conseguido ler, eu sei que algumas pessoas poderiam ter um problema sério com essa passagem. Ah, e uma coisa importante que eu não falei é que o nome do livro é Confessa, né? E isso tem a ver com o trabalho do Owen, que ele trabalha como pintor nesse ateliê e ele tem um projeto que as pessoas vão deixando confissões anônimas ali pra ele e ele vai transformando aquelas confissões em pinturas. E pinturas belíssimas que transbordam muito sentimento. Então, ele e a Auburn, na relação deles, acabam tendo essa coisa de ele tem coisas que ele ainda não pode confessar pra ela e ela tem também segredos que ela ainda não consegue confessar pra ele. E aos poucos eles vão se revelando, né, vão se conhecendo, mas no final do livro ainda sobra uma confissão, que é da onde o Owen realmente conhece a Auburn. E quando chegou nesse momento, apesar de eu já ter deduzido da onde ele conhecia ela e tal, a confissão dele foi muito melhor do que eu tava esperando. Foi um momento muito mais divertido e muito menos sinistro até do que eu tinha imaginado. Sinistro no sentido de stalker. Na relação deles tiveram muitas coisas que me surpreenderam positivamente, mas aí agora eu tenho que falar das coisas que me deram muita vergonha alheia, ou então, como a juventude diria hoje, das coisas cringe dessa relação. E eu fui anotando conforme eu tava lendo e eu fui anotando como fala sério. Tiveram 3 anotações basicamente disso, e a maioria delas gira em torno do fato de que as iniciais do Owen são OMG, em inglês OMG, que é a abreviação daquele termo oh my gosh, que é ai meu Deus em português, traduzindo literalmente. E acho que eu tenho que ler agora, porque só falando não vai ser o suficiente. Mas basicamente essa abreviação do nome dele vira uma piada interna entre os dois, mas chega um ponto que ficou muita forçação de barra e eu lia e olhava e eu não conseguia levar a sério. Então, por isso chegamos ao ponto que chegamos, em que eu estou aqui pegando as minhas anotações pra vocês. A primeira de todas. Suas iniciais são bem adequadas ao que ele está me fazendo sentir. Quero sussurrar OMG sem parar. Esse foi o primeiro indício que eu tive de que a autora ou então a editora dela falou: e se a gente fizesse um personagem que as iniciais dele fizessem OMG? Então, e se a gente repetisse esse fato várias vezes ao longo do livro? E devo dizer então que não foi uma boa ideia. No primeiro momento foi até engraçadinho, mas depois com essas repetições foi ficando tenso. E depois é uma coisa que não tem a ver com a abreviação, mas que eu achei uma descrição terrível, que é a seguinte: se seu cheiro tivesse cor, seria cor de rosa. Doce e inocente com um toque de rosas. Quem fala isso? Que ninguém. Eu acho que se é pra fazer uma descrição romântica, inusitada, tem que ser uma coisa bem feita, entendeu? Essa é a descrição mais porca que eu li no livro. Tipo, doce e inocente com um toque de rosas, e por isso seria cor de rosa. Por quê? Se eu estivesse editando esse livro, eu super teria cortado essa parte, jogado fora. E honestamente, lendo, não acredito que passou. Eu sei que tem gente que curte, mas não foi meu caso. Então, me perdoem. Aí agora chegou a minha favorita, que era no momento mais caliente, assim. E ela diz o seguinte: ele se empurra para dentro de mim. E não sei qual barulho é mais alto, seu grunhido ou o meu oh my god. Cara, eu preciso realmente comentar essa, porque ela foi equivocada em tantos sentidos, tão desnecessária, sabe? A cena tava boa, tava uma boa cena sensual, e aí tomando uma dessas e não tem como defender. E é isso, essas foram as
citações cringe do dia. Aí agora voltando pra parte boa, que é o último capítulo, é o capítulo da confissão do Owen, que é quando você finalmente entende de onde ele conhece ela. É um capítulo bem bom. E teve uma parte que eu marquei porque eu acho que o livro deveria acabar exatamente ali, que é quando ele fala: vou mandar o quadro pra ela, pois ele me pediu, e depois vou jogar seu endereço fora, além de tentar esquecer seu nome, mas sei que não vou conseguir. Ponto, podia acabar aí, não precisava de mais 3 paginazinhas de nada, entendeu? E ficaria perfeito, na minha opinião, porque o nome deles dois marcou muito a história, o dele, oh my god, mais do que o dela e tal. Mas assim, estaria perfeito ali, não precisava dessas últimas 3 paginazinhas e de terminar com porque ela merece. Tão brega, sabe? Corta logo antes e... Enfim, espero que os fãs desse livro me perdoem. Então, pra terminar e parar antes que eu me exponha publicamente um pouco mais, eu tenho que responder a pergunta clássica aqui do canal e dizer que pão seria esse livro? E depois de alguma deliberação, eu cheguei à conclusão de que esse livro seria um pão doce. Porque é um pão agradável, que você olha e fica feliz de ver que tá ali e de que faz certo sucesso, mas não é aquele pão que você tem vontade de visitar e comer todos os dias. Pelo menos eu não tenho, há quem tenha. E também não é um pão doce tão bom quanto um sonho, por exemplo. É um nível abaixo, entendeu? Então, ele ficou como um pão doce. E eu não poderia descrever esse livro como pão melhor do que o Globo Receitas descreveu, pois eles disseram o seguinte: essa massa é feita com poucos ingredientes simples e seu modo de preparo é descomplicado. E esse livro é exatamente isso. Um livro descomplicado e ótimo para passar o tempo, assim como um pão doce. Então, é isso. Se você já leu o livro, comenta aqui o que você achou. Se você ainda não leu, comenta aqui o que você achou da resenha, ou então faz as duas coisas. E vejo vocês no próximo vídeo. Ah, além disso também, se inscreve se você ainda não foi inscrito, deixa o seu joinha e participa do sorteio que tá rolando aqui no canal se você ainda não tá participando. Então é isso, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!